Aos 88 anos, Kent McCord confirma finalmente os rumores sobre Rick Nelson. Kent McCord nasceu Kent Franklin McWhirter, a 26 de setembro de 1942 em Los Angeles, Califórnia. Tendo crescido em Los Angeles durante uma época de grande sucesso em Hollywood, McCord foi desde cedo rodeado pela aura da indústria do entretenimento. Contudo, ao contrário de muitos dos seus colegas, não entrou para o mundo da representação como uma estrela infantil ou vindo de uma família do show business. Em vez disso, frequentou o Citrus Junior College e posteriormente transferiu-se para a Universidade do Sul da Califórnia, onde estudou educação física. Foi durante os seus anos de faculdade que se envolveu na representação e começou a aparecer em pequenos papéis na televisão. Os seus primeiros trabalhos televisivos incluíram participações em The Adventures of Ozzie and Harriet, onde fez amizade com Ricky Nelson, relação que lhe abriria portas importantes na indústria. Antes de Adam Dawes, McCord teve uma série de papéis menores, mas consistentes, aparecendo frequentemente em participações não creditadas em filmes ou como figurante na televisão. A sua persistência e profissionalismo levaram-no a um momento crucial na sua carreira quando foi notado pelo lendário produtor Jack Webb, o gênio por detrás de Dragnet e outros dramas policiais realistas. Webb, impressionado com a aparência impecável e a sinceridade natural de McCord, escalou-o para alguns episódios de Dragnet em 1967. As suas interpretações foram bem recebidas e ajudaram a consolidá-lo como uma presença fiável e cativante no ecrã em 1968. Kent McCord foi escolhido para interpretar o papel do polícia Jim Reed em Adam Dawes, um papel que viria a definir a sua carreira e a deixar uma marca indelével na história da televisão norte-americana. A série, que foi transmitida até 1975, fazia parte de um trio de séries produzidas pela Mark Satellite de Jack Webb, que tinham como objetivo retratar os funcionários públicos, particularmente os policiais, de forma realista e honrosa. Adam Dawes acompanhava o dia-a-dia de dois policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD Reed, e o seu companheiro, Pete Malloy, interpretado por Martin Milner, enquanto patrulhavam as ruas de Los Angeles. O compromisso da série com a precisão processual e a sua representação sincera da aplicação da lei procuravam um público fiel e uma aclamação generalizada. A interpretação de McCord como o agente Reed não foi apenas convincente, mas também profundamente humana. Trouxe calor e profundidade ao papel, retratando um polícia novato que se transformou gradualmente num agente confiante e experiente. A personagem de McCord era sempre respeitosa, calma sob pressão e guiada por uma forte bússola moral, qualidades que o tornaram um modelo para muitos espectadores, especialmente jovens durante uma era turbulenta da história americana. Através do seu trabalho, McCord ajudou a elevar a imagem pública dos agentes da polícia numa altura em que o respeito pelas forças da autoridade estava a ser testado pela agitação social e pela mudança de valores culturais. Após o término de Adam Dawes, McCord continuou a trabalhar regularmente no cinema e na televisão. Repetiu o seu papel de Jim Reed no início dos anos 80 num revival de curta duração chamado The New Adam Dawes e apareceu noutras séries como Galactica 1980, Sequest DSV, Renegade e Farscape, demonstrando a sua versatilidade tanto na ficção científica como no drama. No cinema, assumiu vários papéis secundários, comprovando ainda mais a sua versatilidade. Embora nenhum destes papéis tenha ofuscado a fama de Adam Dawes, reafirmaram a sua dedicação à representação e a sua presença duradoura na indústria do entretenimento. Em 1990, Kent McCord assumiu o papel do Capitão B. Pilgrim no filme de ação e ficção científica Predator 2, a sequela do grande sucesso de 1987, Predator, originalmente protagonizado por Arnold Schwarzenegger. Predator 2 mudou o cenário,
Da selva da América Central para as ruas violentas e dominadas pelo crime de uma Los Angeles, num futuro próximo levando o caçador de alienígenas para uma zona de guerra urbana. A personagem de McCord, o Capitão Pilgrim, era um polícia veterano que se viu envolvido na crescente violência entre cartéis de droga rivais e na misteriosa e mortífera presença do predador extraterrestre. Embora o filme se tenha centrado principalmente na personagem de Danny Glover, o tenente Mike Harrigan, a interpretação de McCord como Pilgrim contribuiu para a atmosfera tensa e burocrática do filme, representando os escalões superiores da polícia, muitas vezes sobrecarregados e ineficazes, perante uma ameaça que não conseguiam compreender. McCord trouxe para o papel o seu estoicismo e autoridade característicos, traços aprimorados, durante os seus anos como o polícia Jim Reed em Atom 2. A sua participação em Predator 2 não só demonstrou a sua capacidade de adaptação a temas mais sombrios e violentos em comparação com os seus trabalhos televisivos, como também o reapresentou ao público que acompanhava a sua carreira anterior em dramas policiais. 3 anos depois, em 1993, McCord assumiu um papel dramaticamente diferente no filme de terror de culto, O Regresso dos Mortos-Vivos, 3, realizado por Brian Yuzna. Este filme marcou a terceira parte da franquia, O Regresso dos Mortos-Vivos, que combinava elementos de terror, ficção científica e humor negro. Embora esta edição, em particular, se inclinasse mais para uma história de amor trágica e horror corporal. Filme. McCord interpretou o Coronel John Reynolds, um oficial militar de alta patente que trabalhava num projeto governamental ultra-secreto destinado a reanimar os mortos para serem utilizados como armas biológicas. A sua personagem era um pai rigoroso e emocionalmente distante, um homem de dever e disciplina empenhado nas experiências controversas conduzidas pelo governo, apesar das suas implicações éticas. O filho de Reynolds, Kurt, interpretado por J. Trevor Edmund, tornasse uma figura central na história quando desafia as ordens do pai e utiliza o processo de reanimação para trazer a sua namorada, Julie Melinda Clark, de volta à vida após um acidente fatal de mota. À medida que as consequências desta decisão se descontrolam, a personagem de McCord é forçada a confrontar não só o fracasso das perigosas experiências governamentais, mas também o custo profundamente pessoal da sua própria abordagem rígida à paternidade e à vida militar. A prestação de McCord foi elogiada pelos fãs do gênero por acrescentar um sentido de gravidade e complexidade moral a um filme repleto de imagens grotescas e horror visceral. Através da sua interpretação do Coronel Reynolds, McCord demonstrou a sua versatilidade como ator transitando eficazmente de papéis heróicos tradicionais para personagens mais subtis, debatendo-se com conflitos internos e com as consequências das suas próprias decisões. Fora do ecrã, Kent McCord sempre foi admirado pela sua humildade, profissionalismo e dedicação à sua arte. É também membro de longa data do Screen Actors Guild SAG e fez parte do seu conselho diretor nacional. O seu empenho na proteção dos direitos dos atores e na garantia de condições de trabalho justas demonstra o seu caráter não só como ator, mas também como líder entre os seus pares. Kent McCord, o conhecido ator norte-americano mais recordado pelo seu papel de polícia Jim Reed, na clássica série televisiva Atom 2, teve uma vida pessoal plena paralelamente à sua bem-sucedida carreira na indústria do entretenimento. Uma parte significativa e duradoura dessa vida tem sido o seu casamento com Cynthia Lee Doughty, com quem se casou em 1962. O seu casamento, que se prolonga há mais de 6 décadas, é um exemplo notável de compromisso e devoção a longo prazo, particularmente notável no mundo muitas vezes turbulento de Hollywood, onde as uniões tão duradouras são raras. Cynthia Lee Doughty manteve-se, em grande parte afastada dos holofotes, optando por apoiar o marido nos bastidores, em vez de procurar a fama por si própria.
No entanto, a influência dela na vida de Kent foi profunda. Ao longo dos seus anos na televisão e no cinema, Cynthia, segundo consta, proporcionou uma base sólida e um apoio inabalável. Esta forte parceria contribuiu, provavelmente, para a capacidade de Kent se manter centrado e focado numa indústria tão exigente. Juntos enfrentaram os altos e baixos da vida, construindo não apenas um casamento, mas uma família assente no amor, no respeito e nos valores partilhados. O casal tem 3 filhos, e embora Kent McCord mantenha geralmente a sua vida familiar privada, sabe que é um pai dedicado e presente. Criar 3 filhos e ao mesmo tempo manter uma carreira de ator exigente não deve ter sido tarefa fácil. Mas Kent já falou em entrevistas sobre a importância da família e como esta sempre foi a sua prioridade máxima. O seu papel de pai parece ter lhe trazido imensa alegria e realização. E aqueles que com ele trabalharam descrevem-no frequentemente como um indivíduo calmo, gentil e equilibrado. Qualidades que podem muito bem ter sido cultivadas e reforçadas pela sua experiência como pai. Após décadas de curiosidade e especulação em torno da amizade e da relação profissional entre Kent McCord e o lendário cantor e ator Rick Nelson, chegou finalmente a hora de McCord esclarecer os factos. Agora, aos 88 anos, McCord, mais conhecido pelo seu icônico papel de polícia, Jim Reed, na inovadora série televisiva Adam Dose, decidiu falar abertamente sobre a verdade por detrás da sua associação com Rick Nelson. Uma verdade que permaneceu envolta em mistério, rumores e meias-verdades durante demasiado tempo. Para muitos fãs de televisão e de música clássica, Rick Nelson é recordado não só como uma figura pioneira no mundo do rock and roll, mas também como uma estrela carismática que fez uma transição perfeita para a televisão e o cinema. Entretanto, a reputação de Kent McCord como um ator talentoso e dedicado com uma carreira que abrange várias décadas, colocou-o numa posição privilegiada para oferecer insights sobre a indústria do entretenimento. Em meados do século XX, uma era definida por mudanças rápidas, transformações culturais e pela fusão entre música e cinema. As revelações de McCord surgem numa altura em que muitas das lendas dessa época já desapareceram, deixando para trás histórias frequentemente contadas em segunda mão, por vezes exageradas ou mal interpretadas. A sua decisão de finalmente falar de Rick Nelson não é um mero ato de nostalgia ou autopromoção, mas um esforço consciente para preservar a história, tal como ela realmente aconteceu, desfazendo as camadas de mito que se acumularam ao longo dos anos. Segundo McCord, a natureza da relação entre eles era muito mais complexa do que o conhecimento casual ou a cortesia profissional que muitos supõem, embora ambos frequentassem os mesmos círculos, partilhando eventos sociais e cruzando-se ocasionalmente em sets de filmagem ou estúdios. McCord revela que existia um laço mais profundo, muitas vezes incompreendido, forjado através de experiências partilhadas na era dourada de Hollywood. McCord insiste que este vínculo foi construído com base no respeito mútuo, na rivalidade ocasional e num entendimento tácito das pressões e armadilhas da fama. Um dos aspectos mais surpreendentes que McCord revela envolve um momento crucial no início das suas carreiras, quando os seus caminhos quase se cruzaram profissionalmente. Enquanto trabalhavam em projetos separados, circularam rumores de que McCord estava cotado para substituir Nelson numa determinada série de televisão devido a conflitos de agenda ou diferenças criativas. McCord, no entanto, esclarece que a verdade por detrás destes rumores é mais complexa, envolvendo política de estúdio, obrigações contratuais e decisões pessoais que nunca foram divulgadas publicamente até agora. Além disso, McCord lança luz sobre as dificuldades de Rick Nelson nos bastidores, retratando um homem que, apesar da sua imagem pública de charme e sucesso inatos, lutava contra as pesadas exigências da fama e as expectativas da indústria do entretenimento. McCord relata momentos sinceros em que Nelson lhe confidenciou os desafios de conciliar a sua carreira musical com os compromissos de ator, a pressão para manter uma imagem
e os sacrifícios pessoais envolvidos na navegação pelo mundo do entretenimento, numa época que era muitas vezes implacável com as jovens estrelas. Ao relatar estas histórias, McCord realça também o carinho e a generosidade que Nelson demonstrava para com os seus colegas, incluindo consigo próprio. Recorda anedotas de Nelson a esforçar-se para apoiar os atores em dificuldades, oferecendo conselhos, encorajamento e, por vezes até, intervindo para os ajudar a conseguir oportunidades. Este aspecto da personalidade de Nelson defende. McCord tem sido largamente negligenciado nas narrativas populares que se centram mais em títulos sensacionalistas e menos nas genuínas ligações humanas que existiam nos bastidores. Aos 88 anos, o veterano ator Kent McCord, mais conhecido pelo seu papel de polícia Jim Reed em Adam Doze, pronunciou-se finalmente sobre uma série de rumores antigos que circularam discretamente nos círculos de Hollywood durante décadas, particularmente aqueles que envolvem o seu amigo, próximo e ex-colega de elenco em Ozzie and Harriet, Rick Nelson McCord, cujo silêncio digno sobre o assunto tinha sido anteriormente interpretado como lealdade ou discrição, quebrou recentemente o silêncio numa entrevista franca, revelando detalhes íntimos da vida privada de Nelson que há muito eram especulados, mas nunca confirmados publicamente. Durante anos, circularam rumores de que Rick Nelson, outrora um ídolo adolescente e estrela, pop no topo das tabelas de vendas no final dos anos 50 e início dos anos 60, poderia ter levado uma vida pessoal mais complexa do que a retratada pelos mídia. Agora, nos seus últimos anos de carreira, McCord confirmou o que alguns na indústria já suspeitavam há algum tempo, que Nelson, embora publicamente ligado a uma série de romances de alto nível com mulheres e casado com Kristen Harmon, também teve relações discretas com homens durante o auge da sua fama. Segundo McCord, Nelson sofria uma enorme pressão para se conformar às rígidas expectativas de masculinidade e heterossexualidade que dominavam a época, especialmente para jovens artistas como ele, que eram comercializados como galãs. Talvez na parte mais surpreendente da revelação, McCord afirma que Rick Nelson partilhou em privado os nomes de vários atores da velha Hollywood com quem teve relações amorosas. Homens que, tal como Nelson, precisavam de esconder a sua verdadeira personalidade por detrás de imagens públicas cuidadosamente construídas. Entre esses nomes estava, segundo consta, Tabby Hunter, o ator bonito e de aparência impecável, cujas próprias dificuldades em esconder a sua sexualidade do público foram bem documentadas nos seus últimos anos. McCord observou que Nelson admirava a capacidade de Hunter de permanecer fiel a si próprio enquanto navegava pelo campo minado da Hollywood dos anos 50. Mesmo que grande parte dessa verdade tivesse de permanecer em segredo, na época McCord enfatizou que a bissexualidade de Nelson não o definia, mas antes refletia. O homem profundamente reservado e emocionalmente complexo por detrás da persona de celebridade, Rick era alguém que carregava muitos fardos em silêncio. Partilhou McCord. Foi um pioneiro em muitos aspectos, mas nem sempre teve a oportunidade de viver abertamente. Não era esse o mundo em que vivíamos naquela época. O veterano ator observou ainda que estas relações secretas não eram vergonhosas ou escandalosas, mas sim experiências profundamente humanas moldadas pelas duras realidades de uma indústria repressiva. Nelson insistiu. McCord nunca foi imprudente ou explorador. Amava, preocupava-se e tinha medo como todos nós, mas não queria magoar ninguém nem mentir a si próprio para sempre. Esta tão aguardada confissão de Kent McCord reacendeu as discussões sobre a vida secreta das antigas estrelas de Hollywood e o preço emocional do segredo. Ela também lança uma nova luz mais matizada sobre a vida de Rick Nelson, que reflete não só a imagem de um menino de ouro com uma guitarra, mas a de um homem sensível e introspectivo que viveu na interseção da fama, das expectativas e da identidade.